Olá pessoal, tudo bem? Muito obrigado por você estar assistindo esse tutorial, que aliás é um tutorial que ele foi inspirado depois que eu fui na reunião do Wix, que foi tratado sobre SEO, que a Vanessa e o Rony apresentaram para nós ali. E eu percebi que ficou algumas dúvidas, lógico, não dá para tirar muita dúvida porque o tempo é curto. Então eu gravei um tutorial focado nos cabeçalhos, que a gente conhece como H1. Eu criei esse tutorial chamado H1 Fórmula, ou Fórmula H1. O que você vai aprender hoje aqui? Você vai aprender como usar os cabeçalhos e subir posições no Google. Para quem não me conhece, meu nome é Egberto Maciel e eu sou um tutor certificado Wix. Também sou consultor de marketing digital com especialização em vendas online. Além do mais, também sou um tutor em educação à distância. Você deve estar estranhando aqui. O que esse jogo de pneu tem a ver com SEO? Tem a ver que nós vamos estar trabalhando aqui um item do SEO, que é a Fórmula H, que eu fiz uma analogia à Fórmula 1, porque é bem semelhante o que o Google faz com a Fórmula 1, que é a questão de ranqueamento. Quer dizer, cada milésimo de segundo conta. E para isso, para vocês entenderem melhor como que você pode tirar vantagem disso, você vai aprender hoje a parábola dos pneus. Porque veja bem, você está vendo um jogo de 7 pneus, cada um de uma cor bem semelhante, porém ele tem especificação para cada tipo de volta, pilotagem, terreno, pista, tempo. Eles não são iguais, apesar de ser parecidos. Vamos dar uma olhadinha em cada um deles. Esse pneu roxo, que vocês vão ver ele aqui agora, que é o ultra macio, ele foi introduzido agora. Antigamente, nós só tínhamos 6 jogos de pneus, que era equivalente aos cabeçalhos, né? De H1 até o H6. Então, nós temos o ultra macio, o super macio, o médio, o duro, intermediário e o pneu de chuva. Sendo que os dois últimos, que é o intermediário e chuva, eles também se dividem em grupo. O intermediário é quando está chovendo e para, aquelas corridas que chove, para, a pista está molhada num canto, seco no outro, usa intermediário. E o de chuva já está falando, é aquela chuva que está caindo, a pista está alagada e tem muita água, usa o pneu de chuva. Aí você fala, o que tem a ver com isso? Chama-se estratégia, que a gente tem que aprender a usar essas estratégias no nosso site. E uma das formas disso é entendendo os cabeçalhos, que não é utilizado como estratégia de ranqueamento. Mas hoje você vai aprender a usar essa arma poderosa que o site está dando para nós. Bem de forma simples, que é através do Wix faz isso. Vamos dar uma olhadinha. Então, como eu falei, o pneu roxo, resumindo, ele tem mais aderência, mas dura menos. Em contrapartida, o pneu laranja, ele adere menos, mas dura mais. Entendeu? Então você tem que saber, conforme é o seu público-alvo, qual que é o cabeçalho que vai atingir ele, que momento e etc. Então existe estratégia envolvida nisso. E não só nisso. Nós temos aqui dois carros, um modelo 2016 e 2017. A olho nu, vamos tirar a questão de cores aqui, mas vamos olhar de tamanho. O de 2017, a traseira dele está marcando 800 milímetros e o outro 950. Lá em cima está 175, embaixo está 125. Ou seja, ao olho nu, você não vai perceber tanta diferença. É a mesma coisa no nosso site. Isso conta como classificação, porque as regras são a mesma. A regra que valia para 2016 mudou para 2017. Todos os carros têm que se adequarem. E muitas vezes a gente tem site e a gente não faz essa atualização. Fez um site 3 anos atrás e deixa. Você vai perdendo ranqueamento até desaparecer, porque você não se adequou a novas regras. Olha só, a vista de frente. Entendeu? Então o que eu quero mostrar? A tecnologia da Fórmula 1 é bem semelhante ao que nós temos que aplicar no site. Sempre temos que estar mexendo no site e ajustando um pouquinho a coisa. Chama-se teste, o que a gente fala, tem que testar. Para que tudo isso, Egberto, esses testes? Porque você vai ter uma classificação no Google, assim como você tem na Fórmula 1. Vamos supor que os pilotos é você e o fabricante, no caso aqui Ferrari, Mercedes, é o seu produto, o seu site. Ele vai ter um ranqueamento no Google, que usa mais ou menos 200 itens para ranquear. Não vamos entrar em detalhe, vamos olhar só um só, tá? Mas em resumo nós vamos ter do primeiro ao 22º lugar, que seria a primeira e segunda página. O que difere aqui?
Se você olhar o tempo dos sites, todos eles estão muito próximos. Olha lá, 1,18, 1,19 e vai até ficar basicamente inseparável. Que o máximo aqui é 1,23. O que vai fazer de diferença para você estar entre o 22º lugar e o primeiro? 4 segundos, que para nós não é nada. Mas no nosso site a gente também tem isso. Às vezes uma palavra, um cabeçalho, uma imagem faz essa diferença de ranqueamento. Entendeu? Então é só para você pegar e começar a fazer essa análise. E agora você vai conhecer a fórmula H1. Semelhante ao pódio também, a fórmula H1, nós temos o H1, propriamente dito, que é o título do site. Ele é o principal, ele nunca vai deixar de ser o primeiro. Logo depois vem o H2 e o H3, que é o primeiro e segundo lugar, terceiro lugar, segundo e terceiro lugar, claro. E vamos ter os outros lugares, que é o quarto, quinto e sexto. Apesar dele ir até 6, ele vai te ajudar nessa pontuação, no ranqueamento, se você trabalhar em conjunto completo. Nós vamos ver em detalhes isso. Vamos pegar um exemplo aqui, eu criei um exemplo. Tá? Então, digamos que você tem um site de viagem, que você faz viagem pelo mundo, e você criou um site chamado Planeta. Eu coloquei o título como Planeta, por quê? Eu quero que você aprenda com esses slides o que é a hierarquia, que muitas vezes é falado, mas não é explicado. A hierarquia é o seguinte, o H1 é semelhante ao planeta Terra. Concorda? Todo mundo que está ouvindo isso aqui mora no planeta Terra. Dentro do planeta Terra, você mora num continente. No caso, escolhi aqui o continente sul-americano e usei na palavra-chave descubra América do Sul, que está subentendendo que é um continente. Dentro do continente, nós temos os países, que é um subgrupo de continente. Usei a palavra Brasil, porque eu quero trazer tráfego para o Brasil, terra de todos os povos. Dentro do Brasil, nós vamos ter os estados. Eu quero trazer tráfego para o estado de São Paulo. Então, São Paulo, o estado mais populoso do Brasil. Mas dentro de São Paulo, nós temos as cidades. Eu quero trazer tráfego para a cidade de São Paulo. Então, cidade de São Paulo, 24 horas. Só que eu não quero jogar você em qualquer lugar na cidade. Eu quero trazer para um local específico. Eu quero levar para um bairro. No caso aqui, eu peguei o centro para ficar uma coisa bem focada mesmo, bem bullseyes. Então, no centro, eu estou vendendo pastel. O melhor pastel está no centro. E mais centro que isso é o próprio local. Aqui, ó, Marco Zero, como por exemplo. Então, não tem mais ponto central de São Paulo que o Marco Zero. Tá? É o limite, não tem mais centro que isso. Entendeu a hierarquia? Aonde você vai trazer no tráfego, usa a palavra-chave dentro de um contexto para trazer o tráfego ali. Mas eu usei quem? Os cabeçalhos para mim falar para o Google. Ó, dá uma olhada nisso aqui. Em resumo, ficou o quê? A prioridade. Planeta, continente, país, estado, cidade e bairro. E dentro ali ficou as palavras-chave, junto com outras palavras para completar. Não só a palavra-chave sozinho, mas é o que vai chamar a atenção da pessoa. Que São Paulo é 24 horas acordado. Que no centro eu encontro o melhor pastel. Que São Paulo é o maior estado do Brasil. No Brasil tem gente de todo lugar. E por aí vai. Então, como vimos nesses exemplos, os headings, tags, que é os cabeçalhos, por isso que chama H. H vem de heading, ok? Então, por isso a gente fala cabeçalho, cabeçalho, mas na verdade ele chama H, porque é heading. H1 até o H6 são recursos utilizados para destacar títulos e subtítulos de uma página. Muito importante você saber isso, para cada página, tá? O H1 é o mais importante dos headers, ou dos cabeçalhos. Por quê? Ele é o chefão. E é importante você nunca usar mais de um por página. A não ser que você vai colocar um H1 na página principal, na página de início, e você marca lá, mostrar em todas as páginas. Ele vai abranger o site todinho. Caso contrário, você vai colocar em cada página um H1, porém ele é diferente para cada página, tá? Fica bem claro, não use mais de um. Você não pode pôr 2 H1s na página. Porque é semelhante um chefe mesmo de verdade. Digamos que você tem a companhia, você tem um sócio. Quem tem sócio sabe o que eu estou falando aqui. Você não pode decidir sozinho, porque você tem que falar com outro sócio. Mas, para funcionar a empresa, cada sócio tem que ser chefe de um departamento ou de uma área. Porque se todo mundo mandar junto, o que dá? Confusão, briga, e
é aquela história que a gente vê falar muito, que sociedade não dá certo. Dá certo. O problema é que todo mundo quer mandar no site inteiro. Então segue o mesmo raciocínio. Você pode ter mais de um H1 numa página? Pode, mas não vai funcionar direito, vai dar problema. Assim como na sociedade, se todo mundo mandar na mesma coisa, não dá certo. Lembre-se, o H1 é o chefe, e chefe é chefe. Então, por isso, ele tem um destaque maior, uma fonte maior, sendo, no geral, o elemento de texto mais visível da página. Assim como nos negritos de uma página e o título, o H1 é o importante elemento que o Google usa para determinar o principal assunto que é abordado em uma página, visto que o quê? O título de uma página geralmente define o conteúdo. Então, aqui, ó. Lembra quando você está no site do Wix, você vai colocar um título, um cabeçalho, aparecem essas opções aqui. Quero frisar que isso aqui não é modelo de letra, tá? Não confunda. Isso aqui é cabeçalho, chama texto do site, que é o headline. É cabeçalho. Então, quando olhar para isso aqui novamente, olha com olhos diferentes. Isso aqui é título. Isso aqui é posição de ranqueamento. Não é opção de letra. Ah, gostei dessa, gostei do tamanho. Tá bom? Então, vamos lá. Recapitulando. H1, planeta. H2, continente. H3, país. H4, estado. H5, cidade. E o H6, o bairro. Todo mundo está dentro de uma hierarquia, porque um complementa o outro. Olha aqui de outra forma. Você lembra quando fazia trabalho de faculdade, lição, que você tinha que mandar aquele trabalho, aí você tinha que colocar o índice na página, lá dentro, para saber o que está escrito? Segue o mesmo raciocínio. Agora, não tem uma certa ordem de colocar aquilo? É a mesma coisa nos cabeçalhos H. Por isso que a fórmula H ajuda você a ranquear. Olha outro exemplo, mais prático. Então, digamos, você vai parar na banca de jornal. Quando você para na banca de jornal, normalmente algumas pessoas têm a preferência por um jornal. Nesse caso, eu usei esse The Birthday Chronicle, mas aqui a gente usa muito o Estado de São Paulo, a Folha de São Paulo. Eu não usei um jornal brasileiro porque está tendo muito sangue e só fala de Lava Jato. Então, o nosso ponto aqui não é esse, tá? Nosso ponto é cabeçalho. Então, peguei isso aqui, uma coisa de 1963. Mas segue uma ilustração muito boa. Olha só. Então, vamos lá. H1, título do site, o nome do jornal. Então, você vai comprar um jornal, quando você fala, vou comprar um jornal, você já tem em mente se é a Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, o Estadão, etc. Depois disso, o H2. Quando você pega o jornal, o que é que você faz em seguida? Olha o título principal, geralmente de cima para baixo. Então, esse seria o seu H2. O H3 são o quê? Continua sendo títulos, mas eles já estão abaixo do H2. Está vendo aqui a ordem cronológica? De menor peso. Nós vamos ter o H4, que são o subtítulo do H3. O H5 também continua sendo título, mas ele está mais para baixo do jornal. E todo mundo sabe, com a medida que vai descendo, é a importância. Tanto é que se você vai anunciar, a parte de cima é mais cara que a parte de baixo. Então, o H5 está aqui como outros títulos. Porém, eu tenho o H6 como subtítulo do H5. No caso aqui, se você observar, o que eu coloquei em comum? Cidades. Todos os meus H6 são cidades. Porque todo subtítulo começa aonde que aconteceu o fato. Los Angeles, Chinatown, Hollywood, Capitol Hill, Washington. Entendeu? Então, isso é que você e seus clientes veem. Mas o Google, ele olha isso aqui. Como é que estão seus cabeçalhos? Entendeu? Como é que é a visão do Google interna? Então, como no exemplo anterior, The Birthday Chronicle, o título do site ficou sendo H1. Depois vieram os subtítulos, H2, que subdivide em seções e subseções, que a gente pode dividir em 3, 4, 5, 6. O 3, 4, 5, 6, inclusive até o 2, podem e devem ser repetidos sempre que for necessário, menos o H1 por página. Eles podem ser omitidos, às vezes, por exemplo, de 3 em diante, eu só quero usar 1 e 2, dependendo do seu site, pode ser omitido. Pode. Só observa se você não vai perder pontuação. E como é que você sabe se você está perdendo a pontuação e se o seu concorrente está passando na frente? É isso que nós vamos fazer agora. Aprender a analisar o seu site ou o site do seu concorrente. Olha só.
O que eu fiz? Eu falei com alguns colegas da classe, pedi autorização para usar o site deles como exemplo e também usei site de pessoas que pediram alguma dica como pode ser melhorado. Então, eu tenho uma seleção de alguns sites aqui. Para a gente trabalhar essa questão do cabeçalho H, tem duas formas de fazer. A forma fácil e a forma difícil. Vamos começar pela mais difícil. Porém, é a mais eficaz, tá? Não tem erro. Você vai colocar no site o mouse, tá vendo meu mouse aqui, vai clicar com o botão direito e vai descer até aqui embaixo, onde está escrito Inspect. Vai depender do seu Google, se tiver em português, vai ser inspecionar. Ou usa o comando Ctrl+Shift+I. Vai carregar essa tela aqui do lado direito, com um monte de código, que é basicamente o que você deveria fazer para construir um website. Mas o Wix faz isso para você. E você vai dar mais um comando, que é o Ctrl+F. Vai aparecer, no meu caso, uma caixinha aqui. Dependendo do computador, aparece em locais diferentes. Mas no meu caso vai ser aqui, ó. Observa aqui. Ctrl, segura, aperta F. Ele abre uma caixinha de busca. Para que isso? Para me facilitar encontrar o que eu estou procurando no site. Eu posso procurar qualquer coisa que tiver aqui dentro desse texto. No caso, o que eu vou procurar? Cabeçalho. Então eu coloco aqui sinal de menor, H1. Por quê? Eu quero ver se ele tem cabeçalho H1. Aparece o resultado da busca. Não, não tem. Vamos ver se ele tem H2? Apareceram 8 H2. Se você pôr o mouse em cima de onde apareceu, ele vai mostrar exatamente quem que é o H2. Viu lá em cima no cabeçalho? Nessa região aqui, ó. Olha só. H2, apareceu na frente, H2 em vermelho. Então essa faixa ou esse texto, que no caso aqui é o telefone, tem peso de H2. Tem mais H2? Tem. É só descer com essa seta, ele vai apontar para você onde é que estão os outros. Basta colocar em cima, exatamente em cima, ele vai mostrar. Nesse caso aqui, ele não está nessa tela, está mais para baixo, ele apareceu aqui no rodapé. Ó. Olha aqui, então é só você observar que você vai aprender a fazer isso, tá? Se não apareceu de cara, é só você descer a tela que você vai encontrar alguma coisa. Vai devagarinho para ver onde que está. Continua mais para baixo, viu lá? Desce. Dá uma olhada. Mais para baixo. Desce. Mais para baixo. Desce. Mais embaixo. Descer bem. Está lá embaixo. Vamos colocar aqui agora. Achou. Então a palavra sigas no Facebook é um H2. O próximo. Orçamento. E localização. Deu para ter uma ideia como é que acha. Vamos ver aqui agora H3. Eu tenho H3. Ele achou um H3. Vendo? Pintou de amarelinho. Coloca em cima aqui da faixa. Onde que ele está? Está para cima. Está vendo? Lá no topo da tela apareceu aqui mostrando que está para cima. Ó. Por quê? Ele não está na estrutura, entendeu? Não está uma coisa bem legal como nós vimos lá atrás. Então, por isso que é importante a gente colocar uma estrutura, porque você gera uma certa confusão até para o Google. Então, se você está tendo trabalho para achar, o Google também vai ter trabalho para achar e indicar. Olha só quem que é o nosso H3. O texto principal que estava na primeira página. Ele deveria ser quem? O H1. Isso deveria ser um H1. Por quê? Nós não temos H1 e ele está como H3. Tá ok? E a mesma coisa você continua. Não vou entrar em muito detalhe aqui. H4 tem? Tem um H4. Tem um H5. E tem 4 H6. Tá bem? Então essa é a parte mais difícil. Você tem que procurar ele aqui. Deu para ver que não está na sequência lógica, tá? Depois a gente volta com observar outra coisa. A outra forma de fazer é você usar um aplicativo, que é o que todo mundo faz. Vamos tentar usar um aplicativo para isso. Eu peguei esse aplicativo aqui, www.seoreviewtools.com. Ele é um aplicativo que vai procurar cabeçalhos. Eu só quero saber de cabeçalhos. Vamos dar uma olhada aqui. Ó. O que ele falou para mim?
que não tem cabeçalho H1 na página. Isso é verdade. Mas também, ele falou que não tem nada. Tá vendo aqui? Esse cabeçalho. Aqui, ó. Não tem nenhum, 2, 3, 4, 5 ou 6. Não tem nenhum cabeçalho. Isso acontece porque o Wix usa uma tecnologia Ajax e nem todos os buscadores de cabeçalho, ferramentas de análise, conseguem encontrar tudo no Wix, porque o Ajax, segundo o Wix me informou, eles comprimem o cabeçalho, faz um negócio lá que fica impossível de algumas ferramentas acharem. Então, o que acontece? Muita gente liga lá reclamando que quando ele faz a busca de SEO não está aparecendo, quem é que está certo, quem é que está errado. Simples, se você usou o seu SEO do Wix e ele avisou para você que você deve colocar, coloca. Ele vai ficar aparecendo para o Google. Se não, você tem que observar isso usando a nova ferramenta do Wix. Porém, eu encontrei uma ferramenta que eu coloquei aqui, ó, que ela chama WhoRank, que está o endereço aqui, whorank.com, que ela consegue achar o cabeçalho e mais algumas coisinhas. Para não entrar em muitos detalhes, eu vou só resumir sobre essa ferramenta. Você vai colocar seu website aqui, ela vai fazer a primeira vez. Se você precisar fazer uma segunda vez, eles vão pedir para você fazer um cadastro, que é esse free trial. Você vai poder usar ela por mais 14 dias, porém tem que fazer um cadastro, preencher uma ficha lá dentro e colocar o seu cartão de crédito. Depois de 14 dias, eles vão cobrar de você, acho que é em torno de $50 por mês. Se não quer pagar, você vai no painel lá dentro e cancela a sua assinatura, tá ok? Então fica a dica, se você não cancelar, eles cobram. Se você for lá e cancelar, ele não vai ser cobrado nada. Posso usar e cancelar depois? Pode, tá? Isso aí fica a seu critério. Aí, se você estiver ficando descabelado que está tudo em inglês, clica aqui e muda para o português. Como eu não cadastrei cartão de crédito nem nada, também não vou ficar exigindo muito não. É o que veio, é o que está aqui. Então vamos resumir. Ela vai te dar uma nota, que nós vamos estar usando essa nota. Essa nota aqui não é para ninguém ficar descabelando, achando que tem um site melhor que o outro e nada. Vamos usar aqui uma prova de qualificação. Igual tivemos lá atrás na Fórmula 1, tem a prova de qualificação. O que é a prova de qualificação? Vê o seu tempo, ajusta o carro, melhora o máximo possível. Aí você vai ter o grid de largada. Então vamos pegar por aqui, tá? Eu não vou perder muito tempo em detalhes, eu vou só para o SEO de cabeçalho, porque tem muita coisa para ser vista aqui nesse relatório. Ó, tá aqui o cabeçalho. E ele achou para mim os cabeçalhos que estavam lá atrás. Vou abrir aqui. Tá vendo? Ele achou para mim os cabeçalhos que estavam atrás. Inclusive aqui, ó. Aquilo que nós estávamos olhando lá, tá vendo? Buffet em domicílio, os telefones, que era o formato H, kit festa, etc. Então, dessa forma, eu sei o que você tem de cabeçalho. Que deve ser melhorado, deve ser trabalhado, tá? Não está muito bem estruturado isso daqui, não está muito bom. E é muito importante colocar no caso H1. E aqui ele achou. Você viu que lá o que eu tive que ir na mão, colocar um por um, buscar, ele me fala a quantidade? Aqui não, aqui ele já fala tudo. Isso é muito útil para você analisar um site do seu concorrente, como é que ele está. Então, nesse caso, se o concorrente já tem um site H1 e está na mesma, vamos chamar, categoria do seu, com certeza ele vai passar na sua frente, porque você não tem o H1, não tem uma chamada principal e está fora de estrutura. Então, o Google vai dar preferência para os outros, tá ok? Isso é coisa mínima, tá? É igual lá no grid de qualificação. Os centésimos de minutos de segundos valem. É a mesma coisa para o Google. Tudo está valendo aqui. É o que eu fiz aqui. Coloquei esse site aqui e também peguei outros sites para analisar como que as pessoas estão tratando esse assunto, que não é tão levado a sério por falta de esclarecimento. Mas hoje você vai entender a importância disso. Vamos olhar mais um aqui. Nós temos aqui o Max Empresarial Assessoria. Tá bem? Nota dele foi 6. Ah, não, vamos se prender a nota. É a questão que o sistema analisou e deu uma qualificação, mas digamos que ele já está melhorzinho que o anterior. A nível de qualificação. Vamos olhar o SEO dele? Olha lá. Ele já está melhorzinho. Por quê? Ele tem um H1 aqui. Qual que é o H1 dele? Está aqui, ó. Tem um H1, 7 H2
não tem H3 e tem um H4. Eu poderia trocar, porque como ficou branco, eu poderia trocar um pelo outro. Tá bem? Tem as palavras-chave aqui, que está aqui, maravilha. Tá ok? Poderia melhorar esses cabeçalhos, porque é importante falar o seguinte. Isso quer dizer que quando você vai no Google, lembrando do jornal lá atrás, é a chamada para ler a matéria. Então, quando alguém vai buscar no Google, ninguém vai procurar assim, 100% gratuito. O que é 100% gratuito? Abertura de empresa, 100% gratuito. Deveria ficar numa linha. Tem um macetezinho para fazer isso. Prático, simples e rápido. Então, você tem que trabalhar no cabeçalho que chama a atenção do cliente. Entendeu? Se olhar no site lá, você vai descobrir o que está chamando. Lembre, quem vai ler isso aqui é o Google, tá? As pessoas vão fazer a busca, vai digitar, mas o Google é que vai ler. Vamos ver o próximo. The Fudge. 68.8. Eu coloquei em ordem crescente. Vamos dar uma olhadinha aqui, os cabeçalhos. Quantos cabeçalhos nós temos aqui? Nenhum. Tá? Aqui não apareceu. Levando em conta que todos os outros apareceram e esse realmente diz que não tem, eu posso crer que não há cabeçalhos aqui. Não há família H declarada no site. Deve ser melhorado isso daqui, tá bom? É muito importante. Vamos voltar aqui. O próximo. Nós temos o Lemalu. O Lemalu, desculpa se eu estiver falando errado o site aqui, tá? Teve uma nota 7.2. Vamos dar uma olhada no cabeçalho. Também não tem. Vendo? Está marcando que não tem. Aqui veio até uma advertência que ficou em aberto, que está dizendo o seguinte. Que a família H é só para diferenciar entre cabeçalho e subcabeçalho e o resto do conteúdo da página. A Lemalu correntemente tem nada de cabeçalho. Cada página devia ter pelo menos um e somente um H1 por página. Entendeu? Use keywords no seu cabeçalho. Pois essa é a informação mais importante para você chegar no topo. Entendeu? Então, você deve manter a estrutura de H1 até H6. Mantenha a hierarquia, como a gente já viu isso. Tá? Vamos ver o próximo aqui. Eu que fiz, SEO. Eu que fiz. Tem cabeçalho? Tem cabeçalho. Tem 3. 2 H2 e 1 H6. Que ficou sendo o website. Desculpa, que ficou sendo o e-mail. O H2 por telefone não tem H1 e deveria ter mais Hs. Então, gente, é muito importante. Então, só uma auditoria básica que eu estou fazendo aqui, dá para se ver que não está usando essa família. E é muito importante para você ranquear, tá? Depois fala, o Wix não ranqueia. Não é o Wix, você não está fazendo lição de casa. Vendo? E eles aparecem aqui, ó. Keyword eu que fiz. Está no título. Está aqui. Está na discriminação. Está aqui. E também está no H. Apesar de ter sido 2, mas está no H. Entendeu? Então, o que tem? Consistência. Então, essa palavra-chave tem consistência dentro do website e apareceu 3 vezes dentro do site. Ok? Vamos voltar aqui para o próximo. crazysticker.com SEO. Vamos lá. Nota 78.9. Também tem o H. Deu bastante ênfase para o H6, que é o de menos peso, e um H2 categoria. Tá? Então, lembrando de novo, pode ser melhorado. Pode e deve. A palavra forte do site que está sendo aqui é copyrights. Copyrights, ninguém vai procurar essa palavra para achar o seu site. Eu mudaria isso aqui. Eu entendi porque lá tem foto, ele está advertindo que as fotos têm copyrights, total, mas não é o motivo que alguém vai procurar. Ninguém vai procurar um site com copyrights, fotos com copyrights. É uma advertência, mas deve ser trabalhado aqui, tá? Então, a frequência que apareceu 2 vezes, essa palavra não está no título, não está na discriminação, nem está no cabeçalho. Certo? Então, vamos lá. O thviagens e turismo.com. Vamos dar uma olhada no cabeçalho.
Já melhorou um pouco aqui. Olha só. Já temos alguma coisinha aqui. Não está perfeito, mas já estamos começando a ver coisas aqui. O cabeçalho aqui está aparecendo 3 vezes. Ele tem 3H1. Pode ter mais de um? Pode, mas um em cada página. A única hora que não pode ter mais de um é, por exemplo, no caso aqui, você pegou H1, botou lá em cima no título, é o título do site. Por exemplo, vamos pegar Tereza Mello Viagem e Turismo. É o título. E você marca aparecer em todas as páginas, só pode ter H1, um H1. Agora, se esses H1 tiver em páginas diferentes, está correto. Porque ele está dando peso para a página. Porém, se for universal, está errado. Ok? Então, é só essa observação. Um H2, que ele não apareceu, mas está aqui. Ó, que basicamente é o mesmo H1. Não faz sentido ter 2 cabeçalhos iguais com pesos diferentes. Também tem que ser corrigido isso. Vamos voltar aqui para o topo. Aqui para o começo. Ok, o próximo. Ok, nós temos bluehigienização.com. Vamos lá no SEO dele. A nota dele está 81.8. Está igual a escola de samba aqui. Está só subindo as notas. Já melhorou. Temos mais opções de Hs aqui. Vamos dar uma olhadinha. A mesma coisa. Bastante ênfase no H6, que é de menor peso. Temos 3H3. Higienização de estofado, tapete de sofá. Eu faria o seguinte, colocaria o estofado como 2 e outras higienização como 2 e outros tipos de higienização como estofado, tapete de sofá como 3. Ficaria um subtítulo seguindo aquele princípio que nós vimos lá atrás de jornal de peso e também aquela teoria do livro, tá? Eu faria isso só para dar força aqui, sem falar de colocar o nosso H1 aqui. Eu falei que não ia falar de SEO muito aqui, mas olha só, isso aqui não tem como deixar passar. Colocar a descrição, está faltando aqui, e melhorar também esse título, tá? Isso vai ajudar bastante a dar um gás no Google. Vou voltar aqui para o próximo. cervejamaribondo.com. Uma nota louvável, 95.2. Então vamos lá. Vamos dar uma olhadinha como é que ele está. Tem o title, tem discriminação, como aparece no Google. Entendeu? Então você tem que imaginar a pessoa te procurando. Será que você clica no anúncio assim? Vamos dar uma olhada. Temos um H1 aqui e temos H6. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Tá vendo? Quem que é o H1? Gostaríamos de receber o seu feedback. Eu creio que esse H1 está errado. Essa é a minha opinião. Por quê? Imagina alguém procurando no Google, eu vou comprar cerveja, quero tomar cerveja. Eu jamais digitaria, se bem que eu não bebo cerveja, mas o que seja, eu jamais iria digitar no Google, gostaríamos de receber seu feedback. Porque eu não sei nem aonde eu vou, não faz sentido essa busca, não tem lógica, entendeu? Porém, vou até dar uma olhada lá para arrumar a curiosidade. Olha só, quando a gente clica aqui, ele abre, ele já está informando, ó, não é relevante a coisa. Vou fechar aqui. Vamos ver a palavra-chave aqui, antes de dar uma olhadinha aqui, para onde está essa curiosidade. Ele vende cerveja. Apareceu com frequência 4 vezes no site, no título, na discriminação e no H, que provavelmente você vai ver por aqui. Vendo? Cerveja, cerveja e cerveja. Ok. Tá? Cerveja artesanal, cerveja... Dá para trabalhar bem se ele faz diferente tipo de cerveja. Então, para isso que tem que usar os outros Hs, como o H2, H3, H4 e o 5. Como a gente está no último aqui, vamos dar uma olhadinha só para ver a curiosidade de onde que está sendo o H1. Eu clico aqui, ele já vai me levar para o site. Ok, vamos fechar isso aqui agora. Dá um pausa na música. Olha aqui, esse é meu H1. É isso que eu estou informando para o Google. Quando as pessoas me procuram, se alguém procurar assim, você fala que eu estou aqui. O problema é, quem vai procurar assim, né? Então, eu acho que eu trocaria. Na pior das hipóteses, colocaria esse cidadão aqui como H1. Pelo menos o nome da empresa. Entendeu? Ou colocaria junto, porque não dá para pôr 2 H1 na mesma página aqui, entendeu? Cerveja artesanal, não sei. Eu trabalharia alguma coisa mais forte que vai chamar a atenção do cliente aqui, quando ele estiver digitando e chamar a atenção do Google.
Aqui mesmo, não sei. Eu acho que esse aqui está até fora do local. Bom, mas eu não estou fazendo aqui muito análise de SEO. É só para mostrar o H, senão deixa eu sair daqui, senão eu acabo entrando em mais detalhes desnecessários que não é pertinente agora. Porque acaba uma coisa, puxa a outra, entendeu? Vamos fechar aqui. E voltamos aqui ao nosso final. Então, deu para entender a importância do H e por que as pessoas não estão usando de forma eficiente. O que eu sugiro aqui? Que você corrija, veja seu concorrente. Se ele for o Wix, você vai usar essa ferramenta, você vai conseguir enxergar. Se não for o Wix, outras ferramentas mostram os Hs. Simples, trabalhe o seu H, só aí você vai ganhar bastante pontuação no seu ranking, entendeu? Lembra lá atrás da Fórmula 1, que eu usei como classificação, faz aquelas voltas de classificação, você vai melhorando o site. Classificou? Beleza, corrida. Por isso que nós tivemos os pneus, representando aqui nossos H. Cada pneu para um dia, para uma corrida específica, dependendo do momento. Assim também o H, você pode usar essa analogia aqui para trabalhar melhor o seu site. Beleza? Então vamos continuar no nosso slide. Viu esses exemplos que eu fiz ali atrás? Então nós analisamos alguns sites de colegas aqui da classe e deu para ter uma ideia como que está sendo feito o uso do H. Está sendo perdido essa ranqueamento, essa pontuação. Não está usando o pneu certo na hora certa, na corrida, no momento. Chuva, troca o pneu. Então, entendeu aqui a ideia do H1, H2, etc? Então você entendeu por que é importante uma boa organização da sua página? Ficou bem claro agora? Então isso ajuda os leitores e os robôs, a interpretarem facilmente as informações mais importantes e contidas em cada página. O que contribui muito para você alcançar as primeiras posições nos buscadores, assim como o Senna. Então, parecia fácil, mas para quem assistia aquelas corridas, sabia o tanto que ele lutava para chegar em primeiro lugar. Não é simples, não é só pegar o carro da partida, por quê? Todo mundo tem quase o mesmo carro, mas quem fazia diferença era o piloto. E o Senna sabia fazer diferença, principalmente quando a coisa era tudo contra ele. Como ele mesmo diz, na adversidade, uns desistem, enquanto outros batem recordes. Então, quem já viu o Senna pilotando sabe o que quer dizer essa frase. E espero que nós estejamos usando isso aqui também para nós, porque, cara, ranquear no Google é difícil? É, se fosse fácil todo mundo fazia. E depois que todo mundo faz, só tem 10 posições na primeira página. Então você tem que disputar, meu amigo. É igual o pódio ali, só tem 3 vagas ali em cima. Depois daquilo não tem mais. Tá? Disputar é ver o que o concorrente está fazendo ou o que ele não está fazendo e ir atrás. Entendeu? O importante é não desistir. Agora eu gostaria que você deixe o seu like aqui embaixo no seu vídeo. Você assistiu aqui no grupo para nós. E também deixa um comentário, tá? Porque simplesmente o like eu não sei o que você realmente gostou. Então eu gostaria de um comentário. Por quê? Eu preciso saber o que você gostou, posso melhorar. Posso saber também se você quer alguma coisa diferente. Eu posso gravar alguma coisa, alguma dúvida. Põe aqui no grupo para nós. Ó, Gilberto, eu gostaria de você falar sobre esse tema. Eu vou cuidar disso aí, porque nós estamos aqui para ajudar uns aos outros. Não que eu seja o sabe-tudo, mas o que eu sei pode ajudar alguém que não sabe. E eu vou aprender com vocês também. Então, o comentário é muito importante para mim, pessoalmente, e para o grupo, que assim eu vou poder ajudar cada vez mais. E um detalhe importante, compartilhe. Foi útil para você? Te ajudou? Cara, passa para o colega. Porque assim como você recebeu e foi útil, ele também vai gostar de estar recebendo isso. E se você precisar de alguma outra ajuda que eu possa estar te ajudando, esteja ao meu alcance, está aqui meu endereço aqui embaixo, iprofitdm.com/contato. Deixa lá na ficha de contato, eu entro em contato com você. Tá bom? E por enquanto, muito obrigado e nos veremos em breve.